Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é fiel e cumpre aquilo que prometeu. Obrigado porque o Senhor enviou o teu Espírito Santo para nos fortalecer, nos guiar e nos levantar. Eu quero orar agora, Senhor, por cada pessoa que está ouvindo essa palavra. Que esse seja o início de um novo tempo na vida dela. Que a angústia dê lugar à paz. Que o medo dê lugar à fé. Que o cansaço dê lugar à força. Ó Deus, visita essa pessoa agora, com o teu poder, com a tua presença. Toca esse coração abatido. Derrama o teu Espírito sobre ela. E que ao ouvir essa mensagem, ela sinta o sopro do teu mover, o fôlego de vida. Que hoje seja um marco espiritual na vida desse irmão e dessa irmã. É por isso que eu oro em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família e tudo que você colocar as mãos para fazer nesse dia. Que esse seja um novo tempo na sua vida, um tempo de fé, de força e de esperança. Saiba que você não está aqui por acaso. O Espírito Santo te conduziu até essa mensagem, porque ele tem algo muito especial para fazer na sua vida. Eu quero pedir que você dê o like nesse vídeo. O seu like é muito importante, pois é através dele que nós conseguimos alcançar milhares de pessoas todos os dias. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal, conhecer os nossos outros vídeos, as séries que nós postamos aqui e fazer parte dessa grande comunidade de fé que tem crescido a cada dia. Quando você se inscrever, ative o sininho das notificações que vai aparecer para você, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Portanto, se você quiser apoiar o nosso ministério, você pode fazer isso se tornando membro do canal ou nos apoiando através da nossa chave Pix, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Saiba que Deus conhece as batalhas que você tem enfrentado, os pensamentos que têm te enfraquecido e os medos que têm tentado te parar. Mas eu quero te lembrar que Deus não te chamou para viver na estagnação, na dúvida ou na tristeza. Ele tem um novo tempo reservado para quem crê, para quem se abre, para quem decide confiar nele. Hoje, nós vamos falar sobre o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. E eu quero que você esteja aberto, porque esse mesmo Espírito que desceu naquele lugar ainda está agindo hoje. E ele pode te renovar por completo. Esse vídeo é o último vídeo da nossa série Os Grandes Milagres da Bíblia. Se você perdeu os últimos vídeos, ou a série, eu vou deixar aqui no final do vídeo um link para você clicar e assistir a série completa. Amém? Irmãos, antes da gente continuar, eu quero expressar os meus sinceros sentimentos à irmã Selma e a toda a sua família. Ontem eu recebi aqui a notícia de que a família perdeu o pai e o marido, o pastor Flávio, marido da irmã Selma, faleceu ontem e ele era integrante da ECC, Encontro de Casais com Cristo, lá na cidade de Macapá.
Então eu quero expressar os meus sentimentos e pedir que o Espírito Santo console essa família nesse momento tão triste, nesse momento de dor, de luto. Que o Espírito Santo possa abraçar essa família. Amém? Em nome de Jesus. Em Atos capítulo 2, do verso 1 ao verso 4, está escrito: No dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho que parecia o de um vento muito forte e encheu toda a casa onde estavam sentados. Então, todos viram umas coisas parecidas com línguas de fogo, que se espalharam e foram tocar cada pessoa ali. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo deixava que falassem. Olha só, no final da mensagem eu vou orar por você. Então, você pode colocar o seu pedido de oração aqui nos comentários. Pode colocar o nome de alguém da sua família, de um filho, uma filha, alguém que precise ser cheia do Espírito Santo. Amém? No final da mensagem nós vamos orar juntos. Irmãos, quando Jesus prometeu que enviaria o Espírito Santo, ele não estava falando apenas de consolo, mas de poder, de capacitação. Não era só para que os discípulos não se sentissem abandonados, mas para que eles fossem realmente transformados. O que aconteceu no dia de Pentecostes foi o início de algo grandioso. A igreja nasceu debaixo do poder de Deus. E o que mais emociona é saber que esse mesmo poder está disponível hoje para mim e para você. O Pentecoste, ou o Pentecostes, era uma das festas mais importantes do povo judeu. Era celebrada 50 dias depois da Páscoa e reunia pessoas de vários lugares. Era um momento de gratidão pela colheita, mas também era uma recordação da entrega da lei de Deus lá no Monte Sinai. Foi nesse cenário, com pessoas vindas de todas as nações, que o Espírito Santo foi derramado. E veja como Deus é perfeito nos detalhes. No mesmo dia em que os judeus lembravam a antiga aliança feita por meio da lei, Deus revelou a nova aliança, não escrita em tábuas de pedra, mas no coração. Aquele som como de um vento forte, aquelas línguas como de fogo e aquelas palavras em diferentes idiomas não foram apenas sinais, foram o selo de um novo tempo. Era como se Deus estivesse dizendo: agora eu mesmo habitarei dentro de vocês. O meu Espírito vai guiar cada passo, vai dar força quando a força faltar, vai consolar quando doer, quando vocês tiverem que enfrentar o luto, como a família da irmã Selma, vai impulsionar quando o medo paralisar. Antes do Pentecostes, os discípulos estavam escondidos, com medo, inseguros. Depois que eles foram cheios do Espírito Santo, eles passaram a pregar com ousadia. Eles enfrentaram perseguições, atravessaram fronteiras. Algo dentro deles mudou. E esse algo é o que muda tudo na vida de quem crê. A presença viva do Espírito Santo. Hoje, quando você escuta essa palavra, Deus está te chamando para viver isso também. Esse novo tempo. Não mais preso ao medo, à dúvida, ao passado, mas cheio do Espírito Santo, cheio de propósito, cheio de vida.
Uma das primeiras coisas que o texto de Atos nos mostra é que ninguém ficou de fora. O Espírito Santo foi derramado sobre todos aqueles que estavam reunidos. E isso tem um peso enorme, porque revela para nós o coração de Deus. Não foi apenas sobre os líderes da igreja, não foi só sobre aqueles que tinham caminhado mais perto de Jesus, foi sobre todos. E isso ainda é uma verdade até os nossos dias. O Espírito Santo não é um privilégio reservado para alguns poucos escolhidos. Ele é promessa para todos aqueles que creem. O texto não diz que os mais fortes foram cheios, diz que todos foram cheios. Talvez você tenha se sentido distante de Deus. Talvez a sua caminhada até aqui tenha sido marcada por altos e baixos. Talvez você esteja assistindo esse vídeo com um coração cansado, tentando entender onde tudo isso vai dar. Mas ainda assim, o Espírito é promessa para você. Não por merecimento, mas porque Deus é bom. Não porque você acertou, mas porque Ele quer estar perto de ti. O Pentecostes foi o início de um novo tempo. E esse novo tempo é marcado pela presença de Deus em pessoas comuns. Gente como eu e você. Gente que erra, que sente medo, que busca com sinceridade. E quando o Espírito Santo vem, ele não só preenche, ele transforma, ele fortalece, ele aquece, direciona. Ele nos lembra que não estamos mais sozinhos. Se você quer viver esse tempo, abra o seu coração. Você não precisa entender tudo. Não precisa sentir tudo agora. Só precisa estar disposto. O mesmo Espírito que encheu aquela casa pode encher a sua vida hoje. Ele pode te levantar do jeito que você está, porque Ele é para todos os que creem. Talvez você esteja aí se perguntando, será que Deus ainda pode fazer algo por mim? Será que esse novo tempo é mesmo para a minha vida? E eu te respondo com toda a convicção que sim, é para você. Porque Deus não tem filhos de segunda categoria. Ele não faz planos rasos para quem está passando por momentos difíceis. Ele continua sendo especialista em recomeços. E se hoje você está ouvindo essa palavra, é porque ainda tem coisa para acontecer dentro de você. Deus sabe do seu cansaço. Ele viu quando você deitou a cabeça no travesseiro, mas não conseguiu descansar. Ele conhece as vezes em que você disse que estava bem, mas por dentro estava desabando. Deus não ignora a sua dor. Ele entra nela com você. E Ele não vai te deixar do mesmo jeito. Há um novo tempo sendo proclamado sobre a sua vida. E esse tempo começa no seu interior. Quando você se abre, quando você decide confiar no Senhor, mesmo sem entender tudo. Amém? Nesse momento, eu quero orar pela sua vida. Mais uma vez eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Escreva o nome de alguém por quem você está orando, o nome de um filho, de uma filha, do seu cônjuge, e declare pela fé o seguinte: Espírito Santo, habita dentro de mim. Amém? Escreva isso pela fé. Espírito Santo, habita dentro de mim. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença agora, com o nosso coração quebrantado, com a nossa alma aberta e com a fé renovada por tudo que ouvimos aqui. Te agradecemos, Senhor, porque o Espírito Santo falou ao nosso coração.
Mesmo quando nós não temos palavras, nós entendemos que o Teu Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Obrigado por nos alcançar com o Teu amor, com a Tua graça, com paciência. Obrigado por cada livramento invisível, por cada porta que o Senhor abriu e até pelas portas que o Senhor fechou. Porque tudo que vem das Tuas mãos é perfeito, mesmo quando nós não entendemos. Nós queremos Te pedir perdão pelos nossos pecados, por todas as vezes em que nos afastamos, em que nos calamos, nos perdemos no meio das dúvidas e nos deixamos levar pela ansiedade e pela incredulidade. Perdoa, Senhor, cada pensamento de desistência, cada atitude precipitada, cada palavra dura que dissemos no calor da nossa dor. Nos lava, Senhor, com a Tua misericórdia, nos renova com a Tua compaixão e nos ergue com a Tua graça. Hoje nós falamos desse grande milagre que foi o derramar do Teu Espírito, que estabeleceu um novo tempo na história da igreja. E é isso que nós pedimos agora, Senhor, que um novo tempo comece na vida dessa pessoa que está aqui orando comigo. Um tempo de cura, de restauração, de milagre, de paz, de alegria, um tempo de consolo, de direção. Um tempo onde o Espírito Santo possa agir com liberdade, trazendo paz onde há angústia, fé onde há medo, movimento onde há estagnação. Eu quero orar por esse irmão e essa irmã que se encontra cansado, abatido, que tem vivido dias difíceis. Eu oro por aqueles que têm tentado se manter firmes na fé, mas que se sentem como se estivessem sozinhos, abandonados. Sopra, Senhor, o Teu vento sobre essa vida. Enche esse coração com a Tua presença. Que cada um sinta agora o Teu toque e perceba que não está sozinho. Eu oro por essa pessoa que está enfrentando problemas no seu relacionamento conjugal. Pessoas que estão lidando com a iminência de um divórcio, de uma separação. Esse casamento que tem sido marcado pelas brigas, pela frieza, pela traição. Que o Teu Espírito traga reconciliação, sabedoria e cura dessas feridas. Eu apresento diante do Senhor todas as pessoas que têm clamado a Ti pela salvação de seus filhos, da sua família, do seu cônjuge. Visita, Senhor, essas vidas agora. Toca esse coração endurecido. Mostra a Tua luz no meio da escuridão. Tira o véu espiritual e revela a Tua graça salvadora. Eu quero orar por aqueles que estão enfrentando vícios. Pessoas que querem largar o álcool, as drogas, os jogos, o cigarro, a pornografia. Que o Senhor proporcione a libertação verdadeira para essas pessoas. A Tua palavra diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Derrama sobre cada um o bálsamo de cura. Restaura a saúde física, mental e emocional. Renova a esperança, ó Deus, dessa pessoa que está cuidando de alguém enfermo na sua casa, na sua família, e já não sabe mais o que fazer. Renova as forças dela, Pai. Em nome de Jesus. Ó Deus, eu apresento ao Senhor todas as pessoas que enfrentam um momento de escassez, de dificuldade financeira. Que o Senhor abra as portas, que o Senhor crie oportunidades, dê sabedoria, dê criatividade. Nós entregamos as nossas finanças em Tuas mãos e confiamos que o Senhor fará o melhor por nós.
Eu apresento a Ti cada nome que foi mencionado aqui nos comentários e cada situação que foi descrita aqui. Que o Senhor atenda a cada um segundo a Tua vontade. Seja feita a Tua vontade em nossas vidas, Pai. É por isso que nós oramos e desde já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe ela com seus contatos. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, suas listas de transmissão e para todas as pessoas que você ama. Deus te abençoe. Obrigado por ter acompanhado a nossa série de mensagens aqui todos os dias. Que Deus opere um grande milagre na sua vida. Que aquilo que você tem clamado ao Senhor seja concedido por Ele. Em nome de Jesus. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós nos colocamos agora diante da Tua presença para clamar por um renovo em nossa mente e no nosso espírito. O Senhor nos conhece por completo. O Senhor sabe das batalhas que enfrentamos internamente, das dores, dos medos, das preocupações e de todas as feridas que carregamos. Quantas vezes a nossa mente se torna um campo de guerra, onde pensamentos de dúvida, medo e culpa tentam nos enfraquecer. Mas, Pai, nós cremos que o Senhor é poderoso para curar cada um dos Teus filhos que está ouvindo essa mensagem agora. Por isso, eu oro para que o Senhor alivie toda a ansiedade que tem consumido essa pessoa. Que o peso das preocupações se dissolva, na certeza de que o Senhor cuida de cada detalhe da nossa vida. Que as tempestades internas sejam acalmadas pela Tua voz. Pai, fortalece a mente desse irmão e dessa irmã. Que todo pensamento de derrota, todo medo paralisante, toda mentira que o inimigo tenta implantar, seja lançado fora agora, em nome de Jesus. Tira, Senhor, essa mente da prisão do pecado, dos ciclos viciosos, da culpa que atormenta, das lembranças que machucam. Derrama cura sobre cada trauma, sobre cada dor que ainda sangra. Traz estrutura, firmeza, clareza, Senhor. Que essa mente seja preenchida com a Tua verdade, com a Tua paz e com o Teu amor. Que cada pensamento seja levado cativo à obediência de Cristo. Que essa pessoa se veja como o Senhor a vê, e não mais conforme as mentiras do inimigo. Eu oro, Deus, para que essa mensagem não seja mais uma em meio a tantas outras, mas que ela se torne um divisor de águas na vida de quem estiver ouvindo. Que essa palavra traga transformação, libertação e renovo. Toca essa mente, toca esse coração. Eu oro e te agradeço, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Que Deus abençoe grandemente você nesse dia. Que a paz do Senhor inunde o seu coração e que a presença dele te acompanhe em cada passo que você der. Que haja alegria na sua alma, esperança nos seus pensamentos e força na sua caminhada. Eu creio que Deus está agindo em sua vida. Eu creio que Deus está abrindo portas, restaurando sua mente e fortalecendo a sua fé. Amém? A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã,
Aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Eu peço que você dê o like nesse vídeo. Faça isso agora mesmo, porque se você deixar para o final, você acaba esquecendo. E o seu like é muito importante. É ele que impulsiona esse vídeo todos os dias. Para cada like que esse vídeo ganha, o YouTube recomenda ele para 5 ou 10 pessoas. Então faça isso. Se você está chegando hoje aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações que vai aparecer para você. Dessa forma, você será avisado toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no YouTube. Amém? Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, se você acha importante e relevante o trabalho de evangelização que nós fazemos aqui, você pode nos apoiar se tornando membro do canal, ou você pode nos ajudar através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus te abençoe e multiplique poderosamente na vida de todos aqueles que contribuírem. Amém? Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, está escrito assim: as armas que usamos na nossa luta não são do mundo, mas têm o poder de Deus para destruir fortalezas e assim destruir as falsas argumentações. A nossa luta não é simplesmente contra o que vemos, mas contra aquilo que age no invisível, no espiritual. Muitas vezes, irmãos, o maior campo de batalha não está ao nosso redor, mas dentro da nossa própria mente. A nossa força não está em recursos humanos, em estratégias terrenas ou na capacidade que temos de nós mesmos. A nossa força vem de Deus. E quando entregamos a nossa mente para Ele, passamos a enxergar tudo de outra forma. A Bíblia nos ensina que a nossa mente é a sede das nossas decisões. Tudo começa na mente. É nela que nascem as dúvidas sobre Deus, os questionamentos sobre a fé, os medos que muitas vezes nos paralisam, os desejos que nos afastam da vontade do Pai. O que você pensa define como você vive. Se a sua mente estiver mergulhada na ansiedade, na insegurança, no medo do futuro, na comparação constante, a sua vida será um reflexo disso. Mas se a sua mente estiver alinhada com Deus, guiada pela fé, fortalecida pela palavra, você viverá com força, clareza e paz. Quantas vezes tomamos decisões erradas porque a nossa mente estava sobrecarregada com preocupações, com a pressão do mundo, com a necessidade de agradar pessoas? Quantas vezes colocamos o sucesso, a aparência, o reconhecimento humano acima da vontade de Deus? A mente é um território em disputa. E quem controla a sua mente, controla a sua vida. Se permitirmos que a lógica humana, o medo e a dúvida governem os nossos pensamentos, nós vamos nos tornar fracos espiritualmente. Mas, se permitirmos que o Espírito Santo preencha nossa mente com sabedoria e fé, nos tornamos inabaláveis. A palavra de Deus nos garante que podemos ter a mente de Cristo. Amém? 1 Coríntios capítulo 2, verso 16, está escrito: nós, porém, temos a mente de Cristo. Isso significa que
quando entregamos a nossa forma humana de pensar e aceitamos a direção de Deus, começamos a enxergar as situações da vida de outra maneira. Daqui a pouco eu vou orar por você. Por isso eu queria pedir que você escrevesse aqui nos comentários o seu pedido de oração. Não importa o quão impossível possa parecer para você que isso aconteça. Escreva aqui o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: eu tenho a mente de Cristo. Você crê nessa promessa? Você crê nessa palavra? Então declare isso com convicção aqui nos comentários. Eu tenho a mente de Cristo. A Bíblia nos ensina que existe uma luta constante dentro de nós. Em Gálatas capítulo 5, verso 17 está escrito: porque os desejos da natureza humana vão contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer vai contra o que a natureza humana deseja. Os dois são inimigos. E por isso vocês não podem fazer o que querem. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Essa luta acontece na nossa mente, no nosso coração, nas nossas decisões diárias. A carne representa nossos impulsos, nossos desejos egoístas, a vaidade, o orgulho, a vontade própria. O Espírito representa a direção de Deus, a vontade dele para a nossa vida, a santidade e a verdade. Se nós fortalecermos a carne, nós enfraquecemos o Espírito. E isso acontece quando nos afastamos da oração, quando deixamos de buscar a palavra, quando alimentamos a nossa mente com coisas que não edificam. O pecado, irmãos, começa com um pensamento. Ninguém cai de uma vez. Primeiro, a mente começa a ceder, depois o coração. E quando nós percebemos, estamos totalmente afastados de Deus. Quantas vezes sentimos a tentação de buscar prazer imediato, de ceder à raiva, à inveja, ao orgulho? Quantas vezes queremos resolver as coisas do nosso jeito, sem perguntar a Deus o que Ele quer? Esse conflito é real e acontece todos os dias. Mas a palavra nos ensina algo muito poderoso. Aquilo que alimentamos cresce. Se alimentamos nosso espírito, nos tornamos fortes contra as tentações. Se alimentamos a carne, nos tornamos mais fracos espiritualmente. A palavra do Senhor diz em Romanos, capítulo 8, verso 6, porque os desejos da natureza humana levam à morte, mas os desejos do Espírito de Deus levam à vida e à paz. Então, se queremos uma mente forte, se queremos vencer essa batalha, precisamos escolher o que temos alimentado dentro de nós. A batalha entre a carne e o espírito não acontece uma única vez na vida, mas todos os dias. Por isso que aqui no canal Minuto com Deus, nós postamos vídeos diariamente, porque nós sabemos que a nossa alma precisa ser alimentada todos os dias. É como um cabo de guerra constante. De um lado, a vontade de Deus, nos chamando para uma vida de paz, de propósito, de santidade. Do outro, os desejos humanos, os impulsos momentâneos, as tentações do mundo. E essa batalha não é óbvia, porque muitas vezes a carne não se apresenta como algo claramente errado. O inimigo, ele é muito astuto. Ele usa pequenos pensamentos, pequenas distrações,
sutilezas que vão nos afastando de Deus pouco a pouco. Por exemplo, você já percebeu como a mente humana tem facilidade para se apegar ao que é negativo? Uma palavra ruim, um problema, uma crítica. A nossa mente pode passar o dia inteiro remoendo isso. Enquanto, muitas vezes, esquecemos tantas bênçãos que Deus nos dá todos os dias. Ou então, veja como nós somos tentados a deixar para depois as coisas que fortalecem o nosso espírito. Quantas vezes você já pensou assim: amanhã eu oro, depois eu leio a Bíblia, mais tarde eu busco a Deus. Mas quando se trata de algo que nos distrai, como redes sociais, entretenimento, prazeres momentâneos, nós conseguimos passar horas sem perceber. Isso acontece porque a carne sempre tenta ganhar espaço. E quanto mais espaço ela tem, mais fraco o espírito fica. A Bíblia nos alerta sobre isso. Em Mateus capítulo 26, versículo 41. Vigiem e orem, para que não sejam tentados. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O próprio Jesus sabia que, se não estivermos alertas, a carne nos domina. O mundo nos oferece muitas vozes. A voz da vaidade, que diz que o mais importante é sermos admirados, reconhecidos, desejados. A voz da ansiedade, que diz que não podemos descansar, que temos que correr atrás, que não podemos simplesmente confiar em Deus. A voz da tentação, que diz que o pecado não tem problema, que um deslize apenas não faz mal. A voz da amargura, que diz que nunca devemos perdoar, que o melhor é guardar esse rancor, esse ódio dentro da gente. Mas no meio de todas essas vozes, existe uma única voz que realmente importa, a voz de Deus. E para ouvi-la, precisamos esvaziar a mente das distrações do mundo e enchê-la com a presença dele. Nesse momento, eu quero orar por você. Eu quero orar junto com você. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Escreva pela fé aquilo que tem tirado a sua paz, o seu sono. E junto com o seu pedido de oração, eu quero que você declare: eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Amém? Em nome de Jesus. Faça isso. Daqui a pouco eu vou orar por você. Antes eu só quero deixar 3 ensinamentos que você precisa colocar em prática se você quer ter uma mente fortalecida em Deus. Primeiro ensinamento: substitua aquilo que não presta pelo que edifica. Olha só, a nossa mente não fica vazia. Se ela não está cheia da presença de Deus, ela está cheia de preocupações, de medo, de orgulho, cobiça, rancor. Por isso, é essencial você aprender a substituir pensamentos negativos por pensamentos que trazem vida. Segunda coisa, treine a sua mente para não cair nas armadilhas do medo e da ansiedade. Muitas vezes, o maior inimigo não está do lado de fora, mas está dentro de nós. O medo faz com que enxerguemos os problemas maiores do que eles realmente são. A ansiedade nos faz duvidar do amanhã. Ela nos faz esquecer que Deus está no controle. E o terceiro, seja vigilante
com o que ocupa seus pensamentos. Meu querido irmão, minha querida irmã, tudo começa na mente. Antes de cometer um erro, existe um pensamento. Antes de um pecado, existe uma ideia cultivada. Antes de uma decisão errada, houve um tempo em que os sinais estavam ali, mas eles foram ignorados. Então, quando um pensamento ruim surgir, você pode decidir não alimentá-lo. Amém? Quando um pensamento ruim surgir na sua mente, substitua por uma promessa de Deus. Substitua por uma boa lembrança, por algo que você já conquistou, por uma bênção que o Senhor já te concedeu. Por pior que esteja a sua vida nesse momento, certamente você tem algo pelo qual você é grato. Algo que você tem alegria quando se lembra. Vamos orar juntos? Vamos falar com o Pai? Se o Espírito Santo trouxer à sua mente uma situação específica que tem te incomodado, escreva ela aqui nos comentários. Se Deus trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você tem orado, pais e mães que têm orado por seus filhos, esposas e maridos que têm orado por seus cônjuges, filhos que têm orado por seus pais, pessoas que têm clamado a Deus para que um casamento seja restaurado, para que uma pessoa que fez uma cirurgia encontre a reabilitação adequada, sem nenhuma sequela. Pessoas que estão nesse momento, talvez passando por um processo de quimioterapia, pessoas que estão nos leitos dos hospitais, aguardando uma cirurgia, aguardando uma vaga. Coloque o que você quiser aqui nos comentários. Peça ao Senhor. Torne conhecidas de Deus as vossas petições, como diz a palavra. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco diante de Ti nesse momento para interceder por cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Pai, o Senhor conhece o coração e a mente de cada um. O Senhor sabe das lutas internas, dos pensamentos que tentam derrubar, das preocupações que tiram o sono, da ansiedade que sufoca e do medo que paralisa. Por isso, eu oro para que o Senhor traga cura para a mente de cada um dos teus filhos e tuas filhas. Que toda confusão, toda dúvida, toda angústia que insiste em dominar os pensamentos seja dissipada agora, em nome de Jesus. Que essa pessoa que está aqui bondosamente ouvindo essa palavra, em nome de Jesus, sinta a tua presença, sinta a paz que só o Senhor pode nos conceder. Ó Deus, fortalece essa mente contra os ataques do inimigo. Que nenhuma mentira do diabo tenha poder sobre essa vida. Que ela não se sinta fraca, incapaz ou derrotada, porque o Senhor já declarou que somos mais que vencedores. Que todo pensamento negativo seja quebrado agora e substituído pela tua verdade, pela tua luz e pelo teu amor. Eu oro por aqueles, ó Pai, que têm traumas guardados na mente, feridas que ainda doem, lembranças que machucam. O Senhor é poderoso para curar. O Senhor pode transformar o passado em testemunho, pode restaurar aquilo que parecia perdido. Por isso, Senhor, eu te peço, toca agora essa vida e traga libertação. Que toda corrente que ainda prende essa mente ao passado seja quebrada pelo poder do teu nome. Livra essa pessoa das armadilhas da ansiedade.
que ela possa descansar em Ti, confiar que o Senhor está no controle de todas as coisas. Que o medo do amanhã não roube a paz de hoje. Que essa mente esteja ancorada na Tua palavra e firme nas Tuas promessas. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração. Você tem a mente de Cristo. Você pode escrever isso aqui. Eu tenho a mente de Cristo. Que o Espírito Santo libere paz sobre a sua mente. Que Ele restaure a alegria. Que o Senhor inaugure um novo sorriso nos seus lábios. Que Ele te dê uma nova visão para que você enxergue a vida pelos olhos da fé. Que Ele te dê ouvidos espirituais para que você saiba discernir quando a voz do inimigo chegar até você e quando a doce voz do Espírito Santo sussurrar no seu ouvido. Antes de sair, eu quero convidar você a conhecer os outros canais que fazem parte do nosso ministério. Tem o canal Minuto Reflexão, Minuto com Deus Animações, canal Pastor Edivaldo Oliveira e o canal Minuto com Deus Kids. Todos eles estão aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Compartilhe essa mensagem com seus contatos. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para suas listas de transmissão e para aqueles que você ama. Torne o dia de alguém melhor com a palavra de Deus. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. E nesta semana que acabou de começar, eu quero orar por você, eu quero orar pela sua vida. Vamos juntos buscar a presença do Espírito Santo, crendo que Ele pode transformar o nosso coração, a nossa mente e a nossa semana por completo. Deus tem algo especial preparado para você. E acredite que nada pode impedir o agir de Deus na sua vida. O Espírito Santo é o grande diferencial que muda tudo. Com Ele, nós não enfrentamos os desafios sozinhos. Amém? Eu quero começar fazendo uma oração pela sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por mais uma oportunidade de falar com meus irmãos e irmãs. Eu quero colocar a vida de cada pessoa que está ouvindo essa mensagem em tuas mãos. Espírito Santo de Deus, eu peço que o Senhor derrame sobre cada um de nós uma unção renovadora, uma força que nos capacite a enfrentar os desafios dessa semana com coragem e com determinação. Que o Senhor tire todo o desânimo, toda a tristeza, toda a angústia, todo o ressentimento, qualquer obstáculo que esteja impedindo essa pessoa de caminhar em direção àquilo que o Senhor tem preparado para ela. Nós cremos, Pai, que Tu tens poder para mudar a nossa história. E eu peço que o Senhor renove as forças daquele que está cansado, daquele que está sem motivação. Que o Teu Espírito venha com poder sobre essa vida agora, enchendo o coração dessa pessoa de paz, alegria e ânimo para encarar a semana que está começando. Que o Espírito Santo seja o nosso conselheiro, o nosso amigo, que nos guia em cada decisão e em cada passo. Eu oro, Senhor, para que toda preocupação, toda ansiedade, todo medo sejam lançados fora
e que essa pessoa sinta o teu toque de amor, de cuidado e de renovação. Em nome de Jesus, que essa semana seja uma semana abençoada, uma semana de vitórias e uma semana de comunhão contigo. É por isso que eu oro em nome de Jesus. Amém. Você crê que o Espírito Santo tem poder para mudar a sua vida por completo? Se você crê, escreva aqui nos comentários: quero ser cheio do Espírito Santo. Declare isso com convicção. Quero ser cheio do Espírito Santo. Eu creio, irmãos, que Deus preparou um tempo de paz, um tempo de cura e um tempo de intimidade com o Espírito Santo para a sua vida e para a minha vida nesta semana. Amém? Eu peço que você dê o like aqui no vídeo. O seu like é muito importante, porque é através do seu like que nós já conseguimos alcançar a marca de 2.600.000 inscritos. Nós temos uma meta agora de chegar a 2.650.000. Por isso eu conto com o seu like, para que esse vídeo seja promovido pelo YouTube. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, conheça os nossos outros vídeos, conheça as séries que nós postamos aqui e ative as notificações para você receber uma mensagem toda vez que eu postar um vídeo novo. Amém? Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, seja membro do canal, ou você pode nos apoiar através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo. Que Deus abençoe e multiplique poderosamente na sua vida. Que nada falte na sua casa, em nome de Jesus. O texto que eu quero ler está em Atos capítulo 4, verso 31. Atos capítulo 4, verso 31. Está escrito: E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. No final da mensagem, eu vou orar novamente pela sua vida. Por isso, eu quero pedir que você escreva também aqui nos comentários o seu pedido de oração. Amém? Irmãos, eu sei que muitas pessoas escrevem aqui nos comentários as dificuldades que têm enfrentado dentro dos seus relacionamentos familiares. Alguns estão com problemas no casamento, outros têm passado por problemas com os filhos, às vezes com seus pais e até mesmo entre irmãos. A convivência dentro de casa muitas vezes é um grande desafio. E sabe de uma coisa? Nesses momentos é que o Espírito Santo age. Não é pela nossa própria força que nós vamos conseguir resolver esses conflitos. Talvez a grande mudança que vai acontecer na sua vida, a partir de hoje, é entender que você não está sozinho nessa luta. O Espírito Santo está ao seu lado. Ele está com você, dentro de você. É Ele que realiza a verdadeira transformação. Ele nos conduz ao que é certo, nos dá paciência para lidar com as pessoas ao nosso redor e, acima de tudo, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Se você tem buscado por uma mudança na sua família, no seu casamento, nos seus relacionamentos, permita que o Espírito Santo guie suas ações. Ele sabe o que é melhor para você e para sua família. Quando permitimos que o Espírito Santo tome o controle, ele muda situações que nós, com nossas próprias forças, jamais conseguiríamos mudar. Ler o livro de Atos é maravilhoso, porque durante a leitura nós percebemos o Espírito Santo se manifestando poderosamente na vida dos primeiros cristãos. Eles testemunharam coisas incríveis,
milagres e transformações sobrenaturais. Às vezes, a gente lê essas histórias e fica imaginando como seria maravilhoso viver isso também. Mas eu quero te lembrar de algo. O mesmo Espírito Santo que agiu na vida dos apóstolos, da igreja primitiva, age em nossas vidas hoje. Nós não precisamos de grandes sinais para sentir a sua presença. O Espírito Santo se manifesta também nos pequenos momentos do nosso dia a dia. Você já percebeu como ele nos consola, nos dá força e sabedoria nas situações mais simples? Quando oramos, quando buscamos a Deus, quando enfrentamos nossos desafios diários, o Espírito Santo está ali presente, nos guiando e nos fortalecendo. Não espere por grandes eventos para sentir a presença de Deus. Ele está aí com você agora, onde você está. Romanos capítulo 8, verso 26 nos lembra que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso quer dizer que, mesmo quando você não tem forças ou palavras para orar, o Espírito Santo está intercedendo por você. Ele conhece suas necessidades, seus medos, suas fraquezas, e ele está trabalhando em sua vida, mesmo que você não perceba. Amém, meu irmão, minha irmã? Eu quero desafiar você a, durante toda essa semana, começar cada dia com uma oração. Uma oração onde você estará pedindo ao Espírito Santo que guie seus passos, suas decisões, que ele te fortaleça para os desafios que estão por vir. O Espírito Santo não é só uma força que age em momentos de avivamento. Ele está conosco em cada momento da nossa vida. Ele é o nosso amigo, o nosso conselheiro, aquele que nos capacita a viver de acordo com a vontade de Deus. Você pode não ver grandes milagres acontecendo todos os dias, mas pode sentir o amor e a paz do Espírito Santo enchendo seu coração, acalmando a sua mente, dando direção para as suas decisões. Abra o seu coração para o Espírito Santo e permita que ele conduza a sua vida durante essa semana. Amém? Que cada pensamento, cada palavra, cada atitude sejam guiados por ele. Além disso, eu quero que você se lembre que a comunhão com o Espírito Santo deve ser contínua. Todos os dias, busque a presença dele. Não somente quando você estiver enfrentando dificuldades, mas também nos momentos de alegria, nas vitórias, nas pequenas bênçãos do dia a dia. O Espírito Santo quer ser parte integral da sua vida, não só nos momentos de necessidade. Quando a gente desenvolve um relacionamento diário com o Espírito Santo, nós começamos a perceber como ele nos conduz e nos dá discernimento em todas as áreas da sua vida. Amém? Receba essa palavra aí no seu coração, receba pela fé a presença do Espírito Santo. Seja cheio da glória de Deus, seja cheio da presença de Deus, seja cheia da presença de Deus. Nesse momento eu quero orar por você, pela sua família. Eu quero pedir a Deus que você seja cheio do Espírito Santo, seja cheia do Espírito Santo. E se o Senhor te trouxer à memória o nome de uma pessoa por quem você está orando, escreva aqui nos comentários esse nome. Se tem uma situação específica pela qual você tem clamado a Deus, escreva ela aqui. Ou pelo menos coloque a área da sua vida que precisa do toque de cura e de restauração de Deus. Amém? Vamos falar com o Pai. Senhor meu Deus, mais uma vez eu te agradeço por cada pessoa que está ouvindo essa palavra. Eu coloco a vida de cada um deles em tuas mãos. E te peço, Pai, que o Senhor derrame sobre eles o teu Santo Espírito,
de forma abundante. Queremos ser cheios da Tua presença. Queremos que a nossa vida transborde da Tua presença. Que essa semana seja um marco na vida de cada pessoa que está orando comigo agora. Que elas possam sentir a diferença de andarem guiadas pelo Teu Espírito. Ó Deus, eu peço que o Senhor tire de nós toda a angústia, todo o peso, toda a ansiedade, toda a preocupação e traga sobre nós a Tua paz, a Tua leveza. Que o Espírito Santo esteja presente em cada momento desta semana, nas decisões difíceis, nos momentos de alegria, nas situações desafiadoras. Queremos sentir o Teu toque, o Teu amor e a Tua direção em tudo o que fizermos. Eu quero colocar diante do Senhor cada pedido de oração que está sendo mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Eu oro por aqueles que estão clamando pela cura física, emocional ou espiritual. Que o Teu poder de cura toque essas vidas agora, trazendo saúde, trazendo refrigério para essa dor, para essa enfermidade. Eu também oro por aqueles que enfrentam problemas financeiros, Pai. Eu peço a Tua provisão. Abre portas de emprego, dê oportunidades. Visita essa pessoa nesse tempo de escassez. Que elas possam experimentar da Tua provisão. Eu apresento cada pedido de oração relacionado aos sentimentos, à vida emocional, à vida sentimental. Que os casamentos que estão em crise, os relacionamentos familiares, as amizades que foram quebradas, sejam restauradas pela Tua graça e pelo Teu amor. Traga reconciliação, paz e entendimento. Eu quero colocar diante do Senhor todas as pessoas que estão aqui pedindo direção para as suas vidas, que estão passando por um momento de dúvida, que não sabem qual caminho seguir. Espírito Santo de Deus, ilumina cada decisão, dê clareza e sabedoria para que elas escolham o caminho certo, segundo a Tua vontade. Ó Deus, eu quero declarar pela fé que essa semana será uma semana de vitória, uma semana de comunhão contigo, uma semana cheia do Espírito Santo. Eu oro por cada pedido de oração feito aqui, Pai, e te peço, atenda a cada um segundo a Tua vontade. Derrama a Tua cura, a Tua restauração e o Teu amor sobre essa vida. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo, porque oramos em nome do Teu Filho, Jesus. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Busque a Deus durante essa semana. Tenha comunhão com o Espírito Santo. Fale com Ele, ouça a voz dEle. Busque a Deus através da palavra. Busque a Deus lá no quarto secreto, na intimidade. Separe um tempo de qualidade para que você possa se relacionar com Deus. Amém? Essa mensagem falou ao seu coração? Deus ministrou ao seu coração através dessa palavra? Então não guarde ela só para você. Clica aqui embaixo, no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para as pessoas que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos por mais esse dia que o Senhor nos concede. Obrigado pela tua bondade que nos renova a cada manhã e pelo privilégio de começarmos esse dia na tua presença. Pai, eu quero declarar, em nome de Jesus, que este será um dia de provisão, de milagres e de respostas. Um dia
em que os teus filhos e filhas sentirão a tua mão poderosa, agindo em cada detalhe de suas vidas. Eu profetizo que este será um dia de portas abertas, de novas oportunidades e de bênçãos inesperadas. Que aquilo que parecia estar travado comece a fluir. Que as soluções que eles tanto esperam comecem a se manifestar. E que a alegria do Senhor encha os seus corações. Que este seja um dia em que o teu cuidado seja visível, onde cada passo dado seja conduzido pela tua sabedoria e cada decisão seja abençoada pelo teu favor. Senhor, eu profetizo que hoje eles experimentarão a tua provisão abundante, que o pouco em suas mãos se torne muito, que o Senhor multiplique a paz, a saúde, os recursos e o tempo. Que onde houver dúvidas, venha a fé. Onde houver tristeza, venha a alegria. E onde houver falta, venha a tua provisão. Que cada pessoa que ouvir esta mensagem viva hoje algo especial, algo que testifique no seu coração que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós declaramos que este dia será cheio da tua graça, da tua bondade e do teu poder. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Evangelho de João, capítulo 6, do verso 9 ao verso 14, está escrito assim: Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: Mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: Ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: Sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Nós estamos em mais um vídeo dessa série especial sobre os 7 milagres de Jesus. Estamos refletindo sobre cada sinal que Cristo realizou, relatados no Evangelho de João, e como esses milagres falam diretamente às nossas vidas hoje. No 5º milagre, nós vemos algo que muitos de nós já enfrentamos. A sensação de que o que temos nas mãos é pouco demais para as necessidades à nossa frente. Jesus pegou 5 pães e 2 peixinhos e transformou em uma refeição que alimentou mais de 5.000 pessoas. Um ato que parecia simples, mas que foi carregado de significados. Isso nos ensina que o pouco que entregamos nas mãos de Deus pode se transformar em muito. Antes da gente continuar, eu quero pedir que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu like nesse vídeo. Escreva pela fé aqui nos comentários a seguinte declaração: Deus proverá. Amém? Escreva isso, porque ao declarar isso, você estará reafirmando a sua fé de que o Senhor é capaz de suprir todas as suas necessidades. E em seguida você pode colocar o seu pedido de oração também, pois eu vou orar pela sua vida. Ontem nós oramos pela área financeira, de forma específica. Hoje eu quero fazer uma oração especial por todos aqueles que enfrentam enfermidades. Então, se você está enfrentando uma enfermidade, você vai escrever o seu nome aqui. Talvez você esteja orando por alguém da sua família ou por alguém que você conhece que está enfrentando uma enfermidade, que está se submetendo a um tratamento
Então você vai escrever aqui nos comentários, pela fé, o nome dessa pessoa, para que ela seja alcançada por essa oração. Amém? Irmãos, vamos imaginar essa cena. Uma multidão inteira estava faminta. Jesus sabia da necessidade das pessoas, mas ele quis envolver os discípulos na solução. Filipe fez uma análise lógica, algo que muitos de nós faríamos. Ele disse assim: nem com 200 denários daria para alimentar essa gente toda. Filipe enxergou apenas a limitação. E então aparece André, trazendo o pouco que havia conseguido. Tem aqui um rapaz com 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isto para tanta gente? Veja como ele já trouxe o recurso desacreditando da solução. Quantas vezes nós também agimos assim? Quando olhamos para os desafios à nossa frente e pensamos, isso não vai dar, não é suficiente. Às vezes fazemos isso com o nosso dinheiro, o nosso tempo, os nossos dons e até com a nossa fé. Mas Jesus não precisa de muito para agir. Ele só precisa que entreguemos o que temos, mesmo que pareça pouco. O milagre só começou porque alguém, aquele rapaz, escolheu entregar o que tinha. Deus pode usar o pouco que você oferece, o seu tempo, seus recursos, sua disposição, para fazer algo que você nem imagina. Antes de repartir os pães e peixes, Jesus deu graças. Esse gesto, que pode parecer simples, nos traz uma lição poderosa. A gratidão é o primeiro passo para o milagre. A gratidão precede o milagre. Muitas vezes, irmãos, olhamos para as nossas vidas e só conseguimos enxergar o que está faltando. Reclamamos do que não temos, do que não deu certo e esquecemos de agradecer pelo que já recebemos. Mas Jesus nos ensina o contrário. Fica aqui o aprendizado. Mesmo quando aquilo que você tiver nas suas mãos parecer insuficiente, agradeça a Deus. Quando você agradece, algo muda dentro de você. A gratidão abre espaço para a ação de Deus, porque mostra que você confia nele, mesmo diante das dificuldades. Talvez hoje você esteja enfrentando um momento de escassez. Pare por um momento e agradeça. Agradeça pelo que já tem, pelo que Deus já fez e pelo que Ele ainda vai fazer. Jesus não apenas alimentou a multidão, Ele fez com que todos se fartassem. Eles não comeram só o suficiente para enganar a fome. O texto diz que todos ficaram satisfeitos. E mais, ainda sobraram 12 cestos cheios. Deus é assim. Ele não faz as coisas pela metade. Quando Ele age, Ele faz de forma abundante. Ele supre não apenas o básico, mas vai além, porque sua graça é transbordante. Os 12 cestos também nos ensinam outra lição valiosa: valorizar as bênçãos que recebemos. Jesus pediu que os pedaços fossem recolhidos, para que nada fosse desperdiçado. Às vezes recebemos algo de Deus e não cuidamos como deveríamos. Mas esse milagre nos convida a ser zelosos, a guardar e valorizar aquilo que Deus nos dá, para que possamos abençoar outras pessoas e também estar preparados para tempos de necessidade. João descreve esse milagre como um sinal. Significa que ele aponta para algo maior. Não era apenas sobre alimentar uma multidão, era sobre mostrar quem Jesus é. Esse milagre tem uma ligação direta com o Antigo Testamento, quando Deus enviou o maná do céu para alimentar o povo de Israel no deserto. Assim como o maná sustentou o povo, Jesus é o pão vivo que desceu do céu para nos sustentar espiritualmente. Ele mesmo disse: "Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede." Assim como o pão físico saciou a fome da multidão, Jesus sacia a fome da nossa alma. Mesmo quando parece que o que temos não é suficiente,
Deus pode transformar. Ele pode pegar o pouco que você tem, seja tempo, recursos ou dons, e usar para algo extraordinário. Receba essa palavra no seu coração. Deus não quer apenas suprir suas necessidades. Ele quer que você experimente a abundância dele. Não no sentido material, mas a abundância de paz, de alegria, de satisfação e de uma fé que só ele pode te proporcionar. Nesse momento eu quero orar por você. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva aqui nos comentários. Eu vou apresentar diante do Senhor todos os pedidos que forem mencionados aqui, e especialmente aqueles pedidos ligados a questões de saúde, a pessoas que estão lutando contra enfermidades. Mas se existe qualquer outra área da sua vida que você deseja apresentar diante do Senhor, escreva ela aqui nos comentários. Você pode escrever saúde, família, trabalho, vida financeira, filhos, relacionamento conjugal, vida espiritual, vida ministerial, o que vier à sua mente, o que o Espírito Santo trouxer à sua mente, você pode colocar aqui. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos por essa mensagem poderosa que nos lembra do teu cuidado e da tua provisão. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que está aqui agora, buscando a tua presença. Obrigado pelo fôlego de vida, pelo alimento, pelas pequenas e grandes bênçãos que recebemos todos os dias, mesmo sem perceber. Obrigado porque o Senhor é fiel, mesmo quando nós não somos, e porque o teu amor por nós não muda, independentemente das circunstâncias. Senhor, queremos pedir perdão. Perdão pelas vezes em que duvidamos, pelas vezes em que olhamos para os problemas e esquecemos que o Senhor é maior. Perdão pela ingratidão, pela falta de fé e pelas vezes em que reclamamos do pouco que temos, sem enxergar o tanto que o Senhor já nos deu. Perdoa-nos por desperdiçar as bênçãos que vêm das tuas mãos e por não cuidar bem do que o Senhor nos confia. Nos lava com o teu sangue, Senhor, e renova em nós um coração grato e cheio de fé. Pai, a tua palavra nos mostra que o Senhor é o Deus que multiplica, que pega o pouco e transforma em muito. Por isso, nós te apresentamos agora as nossas vidas, as nossas lutas e as nossas limitações. Assim como aquele rapaz entregou os 5 pães e os 2 peixes, queremos entregar nas tuas mãos tudo o que temos, por mais simples ou insuficiente que pareça. Multiplica, Senhor, os recursos dessa pessoa que está ouvindo essa oração agora. Que ela veja a tua provisão se manifestando de maneira clara e poderosa. Vá ao encontro, Senhor, daquele pai de família que está com a geladeira vazia e não sabe como vai alimentar seus filhos. Entra na vida dessa mãe que está agora orando com lágrimas nos olhos pelo filho que está detento, para que ele tenha uma chance de recomeçar, de se ressocializar. Vá ao encontro desse casal que tem orado pela restauração do seu casamento, que tem enfrentado crises, brigas, mágoas e desafios que parecem intransponíveis. Restaura essa família, Deus. Estende a tua mão sobre a vida desse jovem, dessa jovem, que está enfrentando dúvidas sobre o futuro e que não sabe qual caminho deve seguir. Dá a direção e enche o coração dele e dela de esperança. Eu quero orar, meu Deus, especialmente por todas as pessoas que lutam contra as enfermidades. Que o Senhor responda às orações daquela mãe que está clamando pela saúde do seu filho que está internado. Visita, Pai, essa pessoa que está no leito do hospital. Espírito Santo de Deus, toma em tuas mãos essa pessoa que está passando por um processo de quimioterapia, que está lutando contra o câncer. Ó Deus, que cada parte do corpo dele,
seja tocado agora pelo teu Espírito. Que o Senhor derrame uma unção de cura. Derrama um bálsamo sobre essas feridas. Visita essa pessoa, cujo nome foi colocado aqui nos comentários. Até mesmo pessoas, ó Deus, que receberam um diagnóstico médico desfavorável, dizendo que não tem mais jeito, que não tem mais cura, que não tem mais solução. Cremos que o Senhor é o médico dos médicos e que, se for da tua vontade, nós podemos experimentar um milagre. Eu quero orar, meu Deus, por todas as pessoas que passam por dificuldades financeiras. Multiplica o que ela tem, Senhor. Abre portas de emprego, abençoa os negócios, traga clientes inesperados. Mostra que o Senhor é a nossa fonte, a nossa provisão, o Deus que nunca nos desampara. Vá ao encontro dessa irmã, dessa mulher que trabalha dia e noite para sustentar os filhos sozinha, sem saber se vai conseguir pagar as contas no final do mês. Enche a vida dela de força e de provisão. Cuida, meu Deus, dessa pessoa que está endividada, sentindo vergonha e desespero. Que ela sinta o teu consolo e que ela veja soluções surgindo onde parecia não haver saída. Eu apresento diante do Senhor todos os pedidos de oração mencionados aqui nesse vídeo. Visita esse coração que se abriu para o Senhor. Responda às orações que estão sendo mencionadas aqui, segundo a tua vontade. Liberta aqueles que estão lutando contra os vícios. A tua palavra diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós tomamos posse dessa promessa. Que o Senhor cuide de cada pessoa que pela tua graça e misericórdia foi alcançada nessa manhã pela tua palavra. Nós te agradecemos e confiamos que o Senhor já está agindo. Te louvamos porque sabemos que as tuas respostas são sempre para o nosso bem. Enche o nosso coração com a tua paz e nos dá sabedoria para cuidar das bênçãos que o Senhor tem nos dado. Que possamos viver com gratidão, reconhecendo que tudo vem das tuas mãos. Obrigado por ser o Deus que multiplica, que transforma e que nunca nos abandona. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem com todos os seus contatos. Clica aqui embaixo no vídeo, no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para as suas listas e para todos aqueles que você ama. A palavra de Deus tem poder para transformar a vida das pessoas. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, seja membro do canal. Você também pode nos ajudar através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ. Vai estar na descrição do vídeo e no comentário fixado. Assim você está nos ajudando a continuar produzindo conteúdo aqui todos os dias nas redes sociais. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Gênesis capítulo 1, do verso 1 ao verso 5 está escrito: No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, e trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deus chamou à luz dia, e às trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. A paz do Senhor, meus irmãos. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus e eu quero convidar você para mais uma reflexão na palavra do Senhor. Deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações do YouTube, porque assim você vai receber uma mensagem no seu celular toda vez que eu postar um vídeo novo. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, seja membro do canal, ou você pode nos ajudar através do Pix, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. A
palavra Gênesis significa origem ou criação. O mais importante que nós podemos extrair da leitura do livro de Gênesis e que vai servir como base para todo o restante da interpretação bíblica e também para uma aplicação prática na nossa vida, é o entendimento de que há um Deus por trás de toda a criação do mundo e de tudo que existe, o que nos faz refletir que a nossa própria existência não é obra do acaso. Repare que antes de Deus não havia nada, apenas Ele. Ele existe desde sempre e para sempre. Essa verdade nos traz paz e conforto, porque podemos confiar que, por mais difícil que seja a vida, por mais problemas que estejamos enfrentando, por mais que a vida nos proporcione momentos bons e momentos maus, há um Deus que está no controle de todas as coisas. Deus não faz as coisas imperfeitas. Ele não deixa inacabado aquilo que Ele faz. Ele criou os céus e a terra, mas era uma terra inacabada, sem forma e vazia, de acordo com o texto bíblico. Temos que nos lembrar que até mesmo as palavras da Bíblia foram escritas para facilitar o nosso entendimento a respeito de Deus. Quando lemos o relato da criação, imaginamos as coisas acontecendo dentro do limite do nosso pensamento. Não conseguimos perceber as coisas pela mente de Deus. Sabe quando a gente vai contar algo para uma criança? Nós falamos de forma que ela consiga compreender, considerando a sua infantilidade, a sua falta de maturidade. Assim, eu imagino que Deus tenha inspirado Moisés quando ele escreveu o Gênesis. Embora a terra fosse sem forma e vazia, e houvesse trevas na face do abismo, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Na versão da Bíblia, a Mensagem diz que a terra era como uma massa sem forma, um vazio sem fim, uma escuridão quase palpável. Mas diante daquela escuridão, Deus disse: haja luz, e houve luz. Na nossa mente, imaginamos como se Deus acendesse uma lâmpada, um luzeiro. Os povos antigos poderiam imaginar Deus acendendo uma tocha ou algo parecido. Não importa. O mais importante para mim aqui nesse relato é reconhecer o poder de Deus, um Deus criador, o soberano Deus, o Deus que, segundo o profeta Isaías, desenrola o universo como se fosse um tapete, um Deus que chama as estrelas pelo nome. Saber que fomos criados por esse Deus e que somos cuidados por Ele é algo que deve nos transmitir paz e tranquilidade. Se a sua vida tem sido dominada pelas trevas, se você percebe que há um vazio no seu interior, que muitas situações na sua vida estão aparentemente sem solução, ainda que tudo ao seu redor pareça estar desmoronando, a luz pode voltar a brilhar para você. O fato de Deus criar a luz em um mundo dominado pela escuridão através do Espírito Santo nos leva a refletir sobre como, em um mundo dominado pela maldade e pelo pecado, Deus enviou Jesus, a luz do mundo, para iluminar a nossa vida. Em Gálatas capítulo 4, versículos 4 e 5, está escrito assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Quando a luz de Jesus ilumina a escuridão do nosso coração e nos traz entendimento sobre as verdades do Evangelho, nos tornamos filhos de Deus. Filhos adotivos, mas com direito a tudo que Jesus conquistou por nós na cruz. Receba essa verdade no seu coração. Receba essa palavra na sua vida. No mundo, você pode até passar por tempos de escuridão, de desespero. Haverá momentos em que você pode ser tomado pela dúvida, pela ansiedade. Você poderá sofrer perdas, mas o Espírito de Deus tem poder para te consolar, para te dar direção e propósito.
Ele pode restaurar sua visão espiritual e fazer com que você volte a caminhar, mesmo com todas as suas debilidades, mesmo com os seus problemas, as suas limitações. Deus não existe para resolver todos os seus problemas. Tem situações que você vai conviver pelo resto da sua vida. Você terá que aprender a lidar com elas da melhor maneira, com calma, equilíbrio e sensatez. Jesus veio para que você tenha vida, e vida em abundância. E eu não estou falando de abundância de bens materiais. Tem pessoas que têm muito dinheiro, mas que não têm paz. Tem muitos bens, mas não conseguem ter alegria. Tem uma casa luxuosa, mas não têm um lar. Estão com suas famílias destruídas. Há um Deus que te criou e que garante que a sua vida não se resume a este mundo. O seu lugar não é aqui. O seu lugar é na eternidade. Amém? Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Eu quero pedir a Deus que te dê sabedoria, entendimento, paz, alegria no seu coração. Se o Espírito Santo trouxe ao seu coração alguma situação específica ou o nome de alguém por quem você está orando, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e declare pela fé: Deus é soberano. Escreva isso com convicção. Deus é soberano. E em seguida você pode colocar o seu pedido de oração. Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós nos prostramos diante de Ti em humildade e em gratidão, reconhecendo o Teu poder, a Tua soberania e o Teu amor infinito por nós. Tu és o Deus que com uma palavra trouxe luz em meio às trevas. E nós Te louvamos porque essa mesma luz está disponível para iluminar os corações que se encontram perdidos, vazios ou desanimados. Pai amado e querido, queremos agradecer por sermos obra das Tuas mãos, por sermos cuidados e sustentados por Ti. Em um mundo cheio de incertezas e adversidades, é um privilégio saber que Tu estás no controle de todas as coisas e que podemos descansar em Teus braços. Senhor, eu quero apresentar diante de Ti todas as necessidades dos Teus filhos, todos os pedidos de oração que foram mencionados aqui nos comentários. Muitas pessoas aqui hoje, Senhor, enfrentam desafios que parecem insuperáveis. Famílias precisando de reconciliação, relacionamentos que precisam de cura e perdão, corações que estão feridos e almas que clamam pela Tua direção. Que o Teu Espírito Santo toque em cada vida, trazendo consolo, sabedoria e esperança. Pai, eu quero interceder por aqueles que enfrentam enfermidades, seja no corpo, na mente ou no espírito. Tu és o Deus que cura e confiamos que, em Tua vontade soberana, o Senhor pode trazer restauração e força. Dê paz aos que estão ansiosos, alívio àqueles que estão sofrendo e alegria para essa irmã ou esse irmão que tem carregado fardos pesados. Que a luz de Jesus Cristo brilhe intensamente na vida daqueles que se encontram em meio às trevas, enchendo seus corações com a verdade do Evangelho e o poder transformador da Tua graça. Coloca, Senhor, arrependimento em nossos corações. Que possamos compreender que somos filhos amados, adotados em Tua família, e que as dificuldades desta vida não se comparam à glória eterna que nos aguarda. Ajuda-nos, Pai, a caminhar em Teus caminhos, confiando que, mesmo nos momentos de dor e incerteza, Tu estás conosco. Fortalece nossa fé, renova nossa esperança e nos dá a coragem para enfrentar cada dia, sabendo que somos sustentados pelas Tuas mãos poderosas. Obrigado por Jesus, a luz do mundo, que nos resgatou das trevas e nos deu a promessa de uma vida abundante e eterna. Que possamos viver para glorificar o Teu nome em tudo o que fizermos. É por isso que nós oramos,
e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você a conhecer os outros canais que fazem parte do nosso ministério. Eles estão todos aqui na descrição desse vídeo. Tem o canal Pastor Edivaldo Oliveira, o canal Minuto com Deus Animações, o canal Minuto Reflexão e o canal Minuto com Deus Kids. Compartilhe essa mensagem com todos os seus contatos. É só você clicar aqui embaixo no botão compartilhar, selecionar a opção WhatsApp e enviar para os seus grupos, para suas listas de transmissão e para as pessoas que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.